Hoje nós vamos dar continuidade à série que começamos em setembro e que vamos encerrar agora em novembro. Você deseja ser um administrador competente? Muito obrigado. E nós sabemos que essa administração não é apenas dos seus próprios recursos, porque você é um administrador dos recursos de Deus. Todos nós, cristãos, somos administradores dos recursos de Deus, porque Deus é o dono de toda prata e todo ouro. A Bíblia diz que o Senhor pertence os céus e a terra e tudo que nele existe. E nós, então, somos chamados a trabalharmos juntos com Deus, para administrarmos aquilo que é dele. E como é que um administrador competente age? Então, nós já falamos aqui como ganhar dinheiro, falamos aqui sobre, na semana passada, a questão das dívidas. E falamos sobre como gastar dinheiro com prudência. E hoje eu quero continuar falando sobre dívidas. Porque na semana passada eu falei alguns princípios gerais que envolvem a administração das dívidas, mas eu ainda não entrei nos detalhes. Especialmente como uma pessoa que já entrou nas dívidas, já está no buraco das dívidas, pode sair desta situação. Eu sei que existem dezenas de sites e palestras e na internet, e livros que ajudam as pessoas nessa direção. Mas o que nós vamos fazer aqui é pensar em alguns princípios que estão vinculados à palavra de Deus. Porque a Bíblia mostra para a gente muitos caminhos, ela não é apenas, nos indica apenas o caminho para o relacionamento com Deus, para o céu, mas para os desafios que nós encontramos aqui na terra. A Bíblia tem muitas respostas para nós. E eu quero começar lembrando que a obediência aos princípios da palavra de Deus nos livra de uma situação de endividamento. Eu não estou dizendo que você nunca vai passar por uma situação de endividamento, mas você não precisará ficar preso a essa situação de endividamento. Você não vai precisar ficar nessa situação a sua vida inteira, porque a palavra de Deus nos mostra caminhos para que, se entramos nessa situação, possamos sair, ou melhor ainda, que nem entremos. Então, nós temos lá no Antigo Testamento promessas de Deus para o povo naquele contexto, mas que de alguma maneira nós podemos nos apropriar delas. Embora as promessas para o Novo Testamento, no Novo Testamento, tenham mais um aspecto espiritual, mas nós não podemos eliminar também a bênção de Deus na nossa vida material. E o que Deus disse para o seu povo lá no Antigo Testamento? Ele disse o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Está lá em Deuteronômio. Então, quando Deus fala através de Moisés ao seu povo, ele diz: olha, vocês são meu povo, e eu não quero que vocês sejam um povo que vive na rabeira, que vive endividado, devendo aos outros povos. Mas se vocês obedecerem os princípios da minha palavra, vocês é que vão emprestar para os outros. E a palavra de Deus, especialmente lá no Antigo Testamento, mostrava tantas bênçãos quanto as maldições. Mostrava então o outro lado da moeda, e por isso que nós temos no próprio livro de Deuteronômio, nesse mesmo capítulo, no versículo 15 e versículos 43 e 44, o seguinte: será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. O que Deus estava dizendo para o seu povo aqui no Antigo Testamento? Olha, se vocês seguirem nos meus caminhos, vocês vão seguir o caminho da prosperidade. É você que vai emprestar para os outros, e não o contrário. Então nós podemos dizer que quando nós vamos identificando os princípios da palavra de Deus, desde o começo da nossa vida, nós temos realmente uma grande probabilidade de nunca nos endividarmos, quando a gente segue isso bem direitinho. Claro que podem haver exceções, situações excepcionais sobre as quais eu vou falar, mas aquilo que é a regra geral, aquilo que geralmente acontece,
é o que nós vamos experimentar. Equilíbrio financeiro. Não vivermos endividados. Por quê? Porque os perigos do endividamento são muito grandes. E se você está indo nesse caminho, você está se sentindo meio na beira do precipício, ou se você está bem, mas você não quer chegar nessa situação, relembre comigo o que a palavra de Deus diz sobre os perigos do endividamento. O que acontece quando alguém entra nesse buraco? Uma das primeiras coisas que acontece é a perda da paz. Jesus vincula a ansiedade também a questões financeiras. Veja só o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Portanto, lhes digo, não andeis ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está falando aqui sobre a preocupação com o futuro. Essa preocupação, é claro, ela pode vir ao coração de quem está empregado, mas que fica preocupado com o futuro. Quem tem um certo patrimônio, conseguiu juntar um certo patrimônio, mas vive ansioso. Alguém que fica doente e fica pensando, será que eu vou melhorar? E se eu não melhorar, a minha renda vai cair, porque eu sou um profissional autônomo, como é que vai ser? Ou então tem um filho que tem uma deficiência, uma dificuldade, e ele pensa, quando eu morrer, como é que vai ficar a situação do meu filho? Por aí vai. Mas agora, existe uma situação ligada às finanças, em que geralmente a pessoa fica ansiosa. É quando ela está já numa situação de endividamento. Você conhece alguém que está muito endividado, que está dizendo, eu estou tranquilo, não tem preocupação. Se você está endividado, não tem preocupação nenhuma, você tem uma fé extraordinária, você tem algum problema mental. Não, é verdade, porque o normal é a pessoa responsável, né, se preocupar. Como é que eu vou pagar essas contas se o dinheiro não está entrando? Está chegando o dia aí do pagamento, eu não tenho nenhuma perspectiva, a dívida está aumentando cada vez mais. Então, uma pessoa que é responsável, honesta, que deseja manter a sua credibilidade, dificilmente ela terá paz se ela se encontra endividada. Ela não consegue nem dormir em paz. Isso me faz lembrar a história de um homem que tinha uma dívida com uma amiga, uma dívida considerável, e aí então ele não conseguia dormir, preocupado porque essa dívida estava vencendo no dia seguinte. Passou a meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, ele rola na cama para lá, para cá, não consegue dormir, a mulher dele acorda e vê ele naquele desespero, diz, o que está acontecendo? Não, eu tenho uma dívida amanhã com fulano, e eu não tenho dinheiro para pagar, eu não sei o que é que eu faço. Espera o seguinte, vou ligar para ele. Assim. Aí ela falou assim, olha, eu estou ligando para você, porque o meu marido tem uma dívida para pagar hoje, já era madrugada, né? E ele não tem como pagar, não tem jeito. E aí ela disse para o marido, eu já resolvi, já falei com ele que você não tem como pagar. Aí o marido dormiu tranquilo e o credor não conseguiu dormir até amanhã. Então, a falta de dinheiro tira a paz, né? Tanto de quem está devendo, quanto às vezes do credor, dependendo da situação. E não apenas do credor, mas às vezes de toda a família. E aí vem outro problema quando você vive endividado, que são os conflitos familiares. Você sabia? Pesquisas mostram que no Brasil e no mundo, cerca de 55% dos divórcios têm a ver com questões financeiras. Desencontros financeiros, problemas financeiros. Porque, de repente, quem está nessa situação está sem paz e fica nervoso e começa a culpar o outro. Por que você fez essa compra? Você sabe que isso não cabe no nosso orçamento, mas você também comprou aquilo, e aí começa a discussão. Às vezes não conseguem conciliar e combinar quais são as prioridades. E aí vem os problemas conjugais. E aí vem os problemas com os filhos, porque o filho fica insistindo, mas pai, eu quero essa festa, eu quero essa viagem, mas não tem dinheiro, meu filho. Mas o senhor comprou aquilo, fez aquilo, e aí começa uma discussão sobre onde é que foi o dinheiro. Problemas familiares, problemas conjugais, conflitos, vinculados a dificuldades financeiras. É muito difícil você manter um ambiente doméstico em perfeita paz quando está faltando dinheiro, porque há dívidas. Podemos ainda falar sobre o sentimento de culpa e de derrota de quem está endividado, porque às vezes a pessoa sabe que tomou decisões erradas, tomou decisões precipitadas, está naquela situação por irresponsabilidade, então vem uma culpa muito grande, vem a acusação de alguém da família, e aquele sentimento de derrota, e às vezes essa carga emocional é tão violenta, tão negativa, que a pessoa não vê saída e diz, a única saída que eu tenho é me suicidar. Você já deve ter ouvido falar de pessoas
que tiram a própria vida porque não conseguem administrar as suas questões financeiras e tem vergonha. Ela acha que essa é a única saída honrosa, especialmente se ele tiver um seguro de vida e ele ama a sua família. Às vezes ele considera, eu vou morrer, que aí o seguro de vida vai cobrir aí minha situação e deixar minha família mais ou menos, mas eu não tenho mais jeito de viver dessa maneira. Nós estamos falando aqui sobre o perigo das dívidas, mas eu tenho que fazer uma ressalva importante. Nós precisamos compreender que existem sim algumas dívidas que são sensatas e eu diria até necessárias, em que as vantagens superam em muitos riscos e os perigos. Por exemplo, uma dívida assumida na compra de um imóvel que tem um alto potencial de valorização. Então você está pagando aluguel durante muito tempo. De repente você faz as contas e percebe que aquele aluguel que você está pagando, você poderia estar aplicando num financiamento para a sua casa própria. Às vezes você vai pagar muito mais do que se você pagasse à vista, mas você não tem como juntar aquele dinheiro para pagar à vista. Então, um financiamento com um juro razoável pode ser uma opção para que você não termine a sua vida pagando aluguel. Então, é uma dívida a longo prazo, uma dívida que compromete uma parte significativa do seu orçamento, mas que há uma perspectiva de término e de solução do problema. Ou então, uma dívida que representa um investimento para você produzir e ganhar mais. Você tem o seu negócio e você precisa comprar um equipamento. Você trabalha com comunicação, precisa comprar uma nova câmera, precisa comprar um drone. Você que trabalha na arquitetura, precisa comprar um computador com mais condições de realizar o seu trabalho. Então, são investimentos que você faz, um equipamento que vai dar a você mais produtividade, competitividade no mercado, portanto, mais recursos para que você não fique em situação de dificuldade. Percebe? Então, existe um tipo de dívida, ou então uma dívida que você faz investindo em si mesmo, no sentido de se qualificar para o mercado de trabalho. Você precisa fazer um curso, você precisa fazer uma pós-graduação, você precisa fazer uma faculdade, e assim, com aquela nova qualificação, você terá mais possibilidades, até mesmo de um ganho imediato, porque há trabalhos em que, quando a pessoa tem uma qualificação titular maior, ela automaticamente já tem um aumento. Então, você tem que considerar tudo isso. Você vai fazer uma dívida, mas vai haver depois, lá adiante, uma recompensa. Tudo aquilo que você investiu vai voltar para você de uma maneira muito maior. Ou mesmo uma dívida que representa uma economia. Hoje, por exemplo, muitas famílias estão aplicando em energia solar. E a pessoa faz um investimento aí durante 3 anos, 4 anos, e depois há um retorno na sua conta de energia. Então, você tem que estar atento a essas possibilidades, porque às vezes seu orçamento fica muito apertado e você fica numa situação em que pode se endividar, quando você, fazendo um investimento numa outra direção, fazendo uma dívida, mas que vai representar economia lá à frente, isso pode ser vantajoso. Agora, é claro que esta dívida que você assume, mesmo esta dívida inteligente, ela não pode colocar uma tensão excessiva no seu orçamento. Olha, eu vou fazer essa dívida aqui por 10 anos, mas, olha, você menino, você tem 5 anos, vai passar 10 anos sem tomar sorvete, porque não tem dinheiro nem para o sorvete. Já pensou? Olha, acabou o McDonald's aqui em casa, criançada. Durante 5 anos você não come mais nada porque o papai não tem dinheiro para isso. Não é isso que eu estou falando, né? Não vai poder fazer nada, nada durante muito tempo. Por que eu estou fazendo essa dívida aqui? Não, você tem que pedir a Deus o quê? Sabedoria. Porque não sou eu que vou determinar com detalhes o que você pode e o que você não pode fazer. Talvez você precise de uma ajuda. Mas o que eu quero lembrar é que existem dívidas que não são necessariamente ruins. Se você deseja algo e você não tem um bom desconto à vista, que, aliás, é uma excelente coisa a fazer, como eu já mencionei, se você pode comprar à vista, compre à vista. Se você tem um desconto, pastor, é só 5%. Não tem problema, 5% de uma coisa, 5% de outra, 5% de todo o seu salário, no final de um ano, pode dar um valor significativo. Né? Eu fico impressionado como é que tem gente que tem facilidade de fazer parcelamentos com juros, sem achar que isso não tem nada a ver, em vez de juntar o dinheiro, pagar à vista, muito melhor. Né? Em vez de entrar num endividamento, segura as pontas mais um pouquinho, segura a compra e depois paga à vista, que você vai ter, às vezes, até um desconto. Por outro lado, se você, preço à vista e parcelado é a mesma coisa, parcela e deixa o dinheiro guardado ali no banco. Grande parte das dívidas são evitáveis.
E as dívidas erradas, as dívidas problemáticas, elas estão ligadas de alguma maneira a decisões equivocadas que nós tomamos. Então, quando a pessoa já está numa situação de endividamento, como agir? Porque nós estamos falando aqui da prevenção, mas eu quero agora, a partir de uma história da Bíblia, apontar alguns caminhos para livrar-se das dívidas. Obviamente, numa mensagem, numa única mensagem, nós não vamos falar de todas as providências que uma pessoa pode tomar para sair de uma situação de endividamento. Se você está nessa situação, você precisa tomar certas atitudes sobre as quais eu vou falar, mas não está tudo aqui nesse texto que nós vamos usar. Existem outras coisas que mencionarei no final. Mas há uma história que você certamente conhece, que ela é muito interessante. Porém, antes de chegar nessa história, há uma coisa que eu preciso lembrar a você. Você precisa estabelecer e seguir um plano para libertar-se das dívidas. Ou seja, não cruzar os braços e dizer, Pai, livra-me das dívidas. Por outro lado, você precisa colocar isso diante de Deus. E o primeiro passo, diante de qualquer situação difícil da nossa vida, inclusive uma questão financeira, é orar. Então, vou relembrar aqui o óbvio, mas que precisa ser relembrado, do qual eu não posso abrir mão. Você precisa orar, e orar muito, pedindo a Deus o quê? Não é simplesmente a libertação da dívida, pedindo ao Senhor sabedoria e fé. Sabedoria para tomar as decisões certas, fé para que Deus possa fazer algum milagre algumas vezes, porque o milagre precisa acontecer, e pode acontecer. Sabedoria e fé. É interessante como na Bíblia essas duas coisas caminham juntas. Talvez você já saiba que um dos meus versículos prediletos na Bíblia é: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabedoria, pedido de sabedoria. E fé. Fé que a resposta de Deus vai ser correta. E mesmo que seja desafiadora, vale a pena segui-la. Dizem que a Santa de Virgem é a santa dos endividados. Deixa eu dizer uma coisa bem simples, você não precisa pedir a Santa de Virgens. Fale diretamente com o dono de toda a riqueza e detentor de toda a sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não é a Santa de Virgem. Deus vai conceder a sabedoria para você tomar as decisões certas na área financeira. Ore sempre, ore diariamente, porque Deus tem prazer em conduzir a sua vida em todas as áreas. Lá desde o Antigo Testamento nós vemos isso, lá no Salmo 32:8, Deus está prometendo para os seus filhos: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Davi fala da sua experiência com Deus, ele tinha decisões difíceis para tomar como rei, e olha só o que ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, na noite, ao invés de você ficar preocupado com as dívidas, converse com Deus, se aconselhe com Deus, peça a sabedoria de Deus, e em algum momento Ele vai te dar a luz do que você deve fazer. Mas além de orar, veja só alguns caminhos que Deus pode usar. Veja a experiência desta mulher, que estava numa situação extremamente delicada de endividamento. Segundo Reis, capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, você pode abrir a Bíblia se desejar, ou então você pode acompanhar o texto aqui na tela. Vamos ler o primeiro versículo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha a situação desta mulher. Era uma mulher que ficou viúva. E ela não ficou viúva de um homem rico. Porque uma coisa é você ser viúva, outra coisa é você ser uma viúva rica. Né? Essa mulher aqui era uma viúva pobre. Complicado, né? Além de viúva, pobre. E o marido deixou dívidas. Mas não só deixou dívidas que ela podia simplesmente se esforçar e pagar. Não. Dívidas tão complicadas que, segundo a lei, o credor podia exigir que os seus filhos se tornassem escravos dele para pagamento dessa dívida, trabalhando aí alguns meses ou até mesmo alguns anos. Nós não sabemos os detalhes. Nós não sabemos como é que esse homem se endividou.
Mas o fato é que a situação dessa mulher era muito difícil. E a situação desta mulher ilustra a situação de muitas pessoas que às vezes se veem numa situação de endividamento e de dificuldade, sem terem sido as principais ou a pessoa responsável por aquela dívida. Isso pode acontecer. Nós estamos falando aqui de ações erradas, de decisões erradas que levam ao endividamento, mas nós temos que admitir, por outro lado, que existem muitas vezes situações em que a pessoa que está numa situação de dívida, ela não teve como agir antes. Uma pessoa que trabalha ali direitinho, paga suas contas, com dificuldade, de repente, alguém da sua família adoece. Um tratamento prolongado, e todas as economias vão embora durante poucos meses, às vezes a pessoa não tinha como ter um plano de saúde. Um acidente, uma hora para outra, tudo saudável. Você trabalha para você mesmo, e aí de repente você fica doente fisicamente ou emocionalmente, sem condições de trabalhar. A pessoa que perdeu o seu emprego, tinha uma reserva financeira e de repente não se recolocou no mercado imediatamente, então ela foi gastando esta reserva completamente e agora ela está com dificuldade para assumir, para pagar os compromissos que já tinha assumido anteriormente. Pode acontecer da pessoa não ter sido tão prudente em tempos de prosperidade, não foi como José que nos anos de fartura poupou para os anos de escassez. Mas o fato aqui é que aconteceu uma situação muito difícil para essa mulher, porque o seu provedor morreu. Provavelmente ela não era como aquela mulher lá de Provérbios que trabalhava e tinha seus próprios recursos, ou então se tinha, eles eram muito poucos. O fato é que esta mulher perde o seu marido, perde o arrimo da família. E esta situação parece com de muitas pessoas, em que às vezes o pai morre, ou a mãe morre, ou então os pais morrem, e aí o filho que vivia junto com o pai fica sem o recurso. E aí? Ficar chorando e lamentando, dizendo, o que será da minha vida? Não. Faça como essa mulher, peça ajuda para resolver o problema. Ela foi até o profeta, tinha um relacionamento com ele, ela disse, olha, o teu servo, aquele homem já caminhava com o profeta de alguma maneira, esposo dessa mulher. E ela pediu um conselho, preciso da sua ajuda, preciso de uma orientação, o que eu faço? E aí é interessante porque essa mulher tomando essa decisão, ela seguiu lá um princípio que vai aparecer, ou que estava na palavra de Deus, dizendo que na multidão dos conselheiros há segurança. Essa mulher cria nisso. E ela foi então pedir uma ajuda. Ela teve humildade para pedir ajuda. E aqui nós temos uma situação interessante. Tem gente que não tem problema de pedir ajuda. Pelo contrário, é pidão demais. Diante da primeira situação assim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, por favor, me ajude, né? Mas outros irmãos, outras pessoas estão no extremo oposto. Estão passando uma situação difícil em que alguém pode ajudar, mas a pessoa se tranca. Não fala com ninguém. E às vezes não fala nem com as pessoas da família. Já viu aquele homem bem orgulhoso que está numa situação difícil, mas ele não tem coragem de falar para a mulher que a situação está complicada? Que ele já tirou todo o dinheiro que ela não sabe da poupança, porque ele foi pagando dívida ali. E quando ela pensa que tem um dinheiro, não tem. Ou então uns pais que escondem dos filhos a situação difícil. Ela foi humilde. Ela foi um profeta, um amigo, e ela expõe o problema, e ela diz, olha, minha situação está muito complicada, porque eu não quero perder os meus filhos, eu já perdi o meu marido, meus filhos vão ser escravos. Ela foi proativa. Antes que o credor chegasse e tomasse os seus filhos e levasse à força, ela foi ao profeta. E olha só a resposta do profeta Eliseu, versículo 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, e o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Você já viveu esse tipo de situação? Né? Vai pedir um aconselhamento a um pastor, a um psicólogo, e ele disse assim, o que você acha do problema? Eu estou aqui exatamente porque eu não sei, estou pedindo ajuda, né? Devolveu a pergunta para ela. Como é que eu posso ajudar você? Mas ele queria fazê-la refletir. Ele disse assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o que você já tem. O que você tem na sua casa? Ela parou e pensou, eu só tenho uma vasilhinha lá de azeite, botijinha de azeite. Na verdade, ela não tinha só isso. Essa era a sua visão naquele momento.
E às vezes a pessoa, numa situação de dificuldade, ela olha ao redor e não consegue ver os recursos que tem. Avalie os recursos que você já possui. O que aquela mulher tinha? Ela tinha uma casa, ela tinha uma botija de azeite, ela tinha suas habilidades pessoais, ela tinha saúde, ela tinha, como a gente vai perceber mais adiante, bons vizinhos, e ela tinha fé em Deus. Há um preletor que tem feito muito sucesso na internet recentemente, ele é um coach cristão, ele se tornou um escritor famoso recentemente, o Tiago Brunet. Ele, inclusive, escreveu 2 livros na área de finanças ou mais, e eu vi uma entrevista dele que eu achei muito interessante. Ele fala de uma situação que ele já viveu na vida, em que ele, sendo um empreendedor, montou uma agência de negócios de viagens, só que por uma conjuntura internacional, outros problemas, essa empresa foi à falência. E ele ficou realmente com uma dívida impagável naquele momento, e ele teve que sair aqui do Brasil, foi lá em Israel conversar com a operadora de lá, dizendo, olha, eu não tenho como pagar essa dívida, e ele acabou conseguindo fazer uma negociação de que quando ele tivesse lucros, se ele conseguisse soerguer, que ele pagaria a dívida. Aí ele voltou para o Brasil e disse, o que eu vou fazer? Perguntou para a mulher dele, o que eu faço? Não tenho nada. Ele disse, você tem. Não, você tem um curso, você tem um mestrado numa área aí de negócios e tudo, e você fala muito bem, você é um excelente comunicador. Ele então montou uma empresa para dar palestras sobre como sair de dificuldades financeiras. E ele saiu de dificuldades financeiras, começou a vender livros, começou a fazer palestras nesta área, falando da trajetória dele, dos erros que ele cometeu, e ao que parece, ele está muito bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele foi uma pessoa proativa, ele usou os recursos que ele tinha. Quais são os recursos que você tem? Quais são as habilidades que você tem? Qual é a experiência que você tem? Porque a partir daí você pode usar isso. O que aquela mulher tinha? Ela tinha uma vasilhinha, mas ela tinha também outros recursos. E aí, então, nós temos que pensar que recursos estão ao nosso dispor. Existem coisas que você pode fazer para que a bênção de Deus chegue para você. Porque o que aconteceu aqui foi algo extraordinário. Deus vai fazer um milagre aqui, um milagre da multiplicação desse azeite, conforme você sabe. E Deus faz milagres a partir dos recursos que você já possui. Lembra-se daquele garotinho com 5 pães e 2 peixinhos? Ele pegou aquilo e colocou nas mãos do Senhor, deu o que tinha. Muitas vezes Deus vai agir, vai fazer um milagre, e Ele nos envolve na solução do problema. Às vezes as pessoas ficam querendo um milagre o tempo todo na sua vida, mas Deus tem o jeito certo de fazer o milagre, e muitas vezes Ele vai fazer um milagre, Ele faz um milagre, mas Ele conta conosco. Veja só o que aconteceu. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em seu quarto com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. O que acontece aqui? Essa mulher vai sair e pedir vasilhas para os seus vizinhos, a ajuda deles. Não estou querendo muita coisa, não me empresta uma vasilha vazia aí. Veja o que você tem e você pode me emprestar. Um emprestou, outro emprestou. Por que ela conseguiu isso? Será que se ela fosse uma fofoqueira, rabugenta, raivosa, uma mulher que brigasse com todo mundo, alguém ia querer emprestar alguma vasilha para ela? Não. Ela tinha uma rede de relacionamentos. Ela construiu relacionamentos ao longo da sua vida. Então, um dos meios que Deus pode usar para ajudar você a sair de uma situação de endividamento é usando a sua rede de relacionamentos. Isso não é errado, não. É claro que nós não devemos nos relacionar com uma pessoa pensando só o que ela pode me oferecer. Somos convidados a nos relacionar com todas as pessoas que Deus coloca perto de nós para abençoarmos. Mas não é errado, se você, numa situação de necessidade, pedir ajuda aos seus amigos, às pessoas com quem você cultivou um relacionamento, às pessoas que, quem sabe, você até ajudou. Quem sabe aquela mulher, num outro momento, já não tinha emprestado alguma coisa para os seus vizinhos e agora, então, estava tendo essa reciprocidade. E o fato é que ela juntou muitas vasilhas. Ela atendeu a orientação do profeta. Há um ditado lá em Minas, que eu confesso que eu não sei se esse ditado é aqui no Ceará também, porque os ditados que eu sei, eu aprendi na infância, não é? E às vezes eu não escuto mais esses ditados assim no dia a dia. Então eu me lembro lá da minha família,
em que havia muitos ditados populares, não é? Minha avó gostava muito de falar esses ditados, e a mãe também. Mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Já ouviu esse ditado? Não é? Caixa econômica naquele tempo que tinha muito dinheiro. Pois é, há situações em que nós vamos precisar da ajuda de nossos amigos, fazendo contatos, fazendo pontes, colocando vasilhas nas nossas mãos. E então ela recebe aquelas vasilhas todas, e diz o texto sagrado na sequência que depois disso ela foi embora, e ela fez o que o profeta mandou, ela fechou-se na sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. É interessante, né, o que aconteceu aqui, olha, fica quietinho lá, ora, na calada da noite, Deus vai fazer um milagre, você não precisa estar o tempo todo aí, já dizendo, olha, o que está acontecendo, despertando às vezes até uma curiosidade indevida. Muitas vezes que Deus tem para nós, milagres, eles são feitos lá no silêncio, sem que ninguém esteja percebendo, mas a gente está notando. E aí então, Deus foi providenciando a provisão de forma sobrenatural, porque às vezes a situação é tão difícil que a gente precisa de uma ação sobrenatural de Deus. E eu creio que Deus vai dar essa solução se você vai obedecendo a Ele e fazendo a sua parte. Porém, o texto diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma, mas ele responde, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ou seja, houve um tempo do milagre. A partir do momento que eles colocaram as vasilhas e foi derramando aquele pouquinho de azeite da botija, e eu queria estar ali para ver esse milagre, hein? Deve ser legal, né? Vai colocando, parece aquele milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho. Vai colocando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e por aí vai. O fato é que uma hora o milagre terminou. Porque os milagres de Deus não tem compromisso de fazer milagre o tempo todo, a vida toda, em todas as situações. Via de regra, as situações de milagre que nós temos na Bíblia, tem por trás uma situação de grande carência, de uma grande necessidade. Creio que eu já mencionei aqui que o irmão do nosso PG uma vez disse assim, pastor, eu queria ver mais milagres assim na minha vida, como eu vejo na Bíblia. Eu disse, meu irmão, você está pedindo problema. Porque geralmente a situação de milagre, você está numa situação difícil de problema, é alguém que está numa UTI, Senhor, faz um milagre, está na UTI, não é? É alguém que está endividado, é alguém que está com um problema sério no casamento, diz só um milagre aqui para Deus transformar essa situação na minha casa. Então eu não peço muito milagre não. A não ser quando tem uma outra dimensão do milagre, quando Deus quer fazer uma coisa ainda maior no seu reino, que humanamente falando você não pode alcançar, então Deus quer te dar aquilo, tudo bem. São essas duas situações, na minha opinião. Ou um problemão muito grande, ou um desafio maravilhoso. Mas a maioria das vezes a gente, né, quando pede um milagre, não pensa que pode estar pedindo um problema para que Deus possa fazer o milagre. Porque o milagre tem um prazo. Deus não promete todo dia vai ter um milagre na sua vida, uma coisa sobrenatural. Deus nos supre, Deus nos ajuda através da obediência da sua palavra, daquilo que já está revelado. Usando os princípios, você vai ver bênçãos na sua vida, em todas as áreas. Agora, quando você falha, quando você erra, ou quando existe uma situação fora do seu controle, que leva você para uma situação de dificuldade, aí você vai precisar do milagre. E resolvida aquela situação, cessa o milagre. O maná caiu durante o tempo que o povo precisava. Na hora que ele pisou na terra prometida, acabou o maná. Agora vocês vão trabalhar e colher. Você percebe? O ribeiro lá de Elias estava lá numa situação de dificuldade. Acabou aquela situação, o ribeiro secou, ele vai sair, vai andar e vai ter o seu sustento de outra forma, natural. Pois bem, essa mulher então vai agora ao homem de Deus. Ela não tenta resolver as coisas sozinha daqui por diante. Casa cheia de azeite. O que ela vai fazer? Ela foi e contou ao homem de Deus que ele disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Assim que ela conseguiu algum dinheiro, então, prioridade dela foi pagar as dívidas. É incrível, gente, mas tem gente que tem dívida e quando ganha algum dinheiro, em vez de pagar a dívida, faz outras dívidas. Né? Mas ela não, ela foi lá e pagou a dívida. Ela resolveu o problema, mas não apenas resolveu, disse, olha, agora você vai ser uma empreendedora. Vai lá na Receita Federal, abre o MEI, não é? E aí você vai, então, agora vender esse azeite por toda a vida, vai lucrar, vai fazer um negócio. Você que era uma viúva desassistida, agora vai ser uma mulher empreendedora com seus filhos, microempreendedora. E assim, ela teve o seu sustento. E assim essa história teve um final maravilhoso, um final feliz. Eu apresentei aqui alguns princípios bíblicos básicos para quem se encontra endividado. Mas há outras providências importantes, como, por exemplo, se você
vive pendurado no cartão de crédito, né? E você vive estourando o limite e pagando o mínimo. E não tem jeito, você tem que quebrar o cartão de crédito, simples assim. Quebra esse ídolo, quebra esse cartão de crédito, para de usar cartão de crédito. Porque senão a dívida vai crescendo cada vez mais. Converse com seus credores. Eu não tenho que pagar, converse com eles. Veja se é possível uma renegociação dentro do que você pode pagar, ou se você não pode pagar, você não posso pagar agora me dê um tempo, que daqui tal tempo eu pretendo ter essa perspectiva, se chegou não deu certo, você vai lá e conversa de novo. E esteja disposto a fazer sacrifícios até chegar o dia da libertação das dívidas. Pastor, eu estou com dívida demais, eu não sei qual que eu escolho. Escolhe aquela que tem um juro mais elevado. Escolhe um monte de dívida pequena para você poder ficar com aquela mesa mais limpa e ter aquela sensação psicológica de que não estou tão endividado. Bem, essas dicas que eu estou falando aqui, você vai encontrar no Crown Financial Ministries, no curso que nós vamos dar em janeiro. Não é só para endividados, é para todo mundo. Esse curso é muito bom, porque ele vai aprofundar tudo isso que eu estou falando aqui. Como ganhar, como gastar, como poupar, como sair de dívidas, como fazer um orçamento, nos detalhes. Nós queremos ajudar você efetivamente. Para que você viva liberto das dívidas. Para que você possa realizar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Porque às vezes você quer realizar um sonho. Você quer participar de uma viagem missionária no exterior. Você quer ir com o pastor para Israel. Você quer fazer um passeio. Você quer adquirir algo que é legítimo, que você gostaria muito, mas aqui está o seu sonho. E não reparem o meu desenho, porque alguém disse depois do primeiro culto que eu sou muito melhor como pastor do que como desenhista, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um desenho, você imagina o que eu estou falando. Então, aqui nós temos um sonho, tá? Aqui é o seu sonho, bem bonito, bem colorido, bem bacana. E aqui está você. Isso aqui é você. Entre você e o seu sonho, tem um buraco, um abismo. Esse abismo se chama dívidas. Dívidas. Você nunca vai conseguir chegar aqui, porque tem dívidas. O que você precisa fazer? Você precisa construir uma ponte. E essa ponte são o quê? Os princípios da palavra de Deus para a sua vida financeira. Não apenas o princípio, mas da prática desses princípios. Quando você vai construindo essa ponte, tijolinho por tijolinho, não é às vezes uma construção rápida, você vai conseguir atravessar esse abismo e chegar aonde você deseja, onde Deus planejou que você chegasse. A minha oração é que esta série de mensagens, que a mensagem de hoje, seja um desses tijolinhos aqui, na construção dessa ponte. E que você tenha a disponibilidade de obedecer à palavra de Deus e receber todos esses benefícios que a palavra de Deus lhe dá, para que você seja livre, para poder realizar o projeto de Deus para a sua vida, livre das dívidas, livre das preocupações, podendo investir no reino de Deus com leveza e alegria. Que Deus nos abençoe. Amém.